Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre autoconfiança, como conseguir desenvolvê-la, porque você já tem a confiança, você só não consegue desenvolver. Quando você tem a confiança em si, você não tem obstáculo nenhum, porque assim, o medo é justamente a falta de confiança que você tem. Quando você acredita na sua habilidade, quando você acredita no seu potencial, quando você sabe, conhece os seus pontos fracos, você começa a trabalhar em cima deles. E isso, vamos falar hoje sobre isso e vamos ver um exemplo muito maravilhoso, que é o Joel. Joel Mistocles, ele era músico de coletivo e agora ele é médico do SUS. Olha como isso é maravilhoso. Como é que ele conseguiu ter essa autoconfiança? Então, o que é a autoconfiança? Quando você conhece a si mesmo, acredita nas suas habilidades, no seu potencial e sabe onde estão as suas falhas, os seus pontos fracos, que é exatamente nos seus pontos fracos que você vai começar a trabalhar. A estratégia é mais voltada para os pontos fracos. Por quê? Porque é lá que você acaba errando, é lá que acaba sendo seu obstáculo, sua barreira. Tudo que tu vai fazer que é novo dá medo. E quando você não tem a confiança, não tem como você chegar a conquistar seu sucesso. Boa noite, Helena, Samara, boa noite, Luísa, boa noite. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Olha, o Joel, nosso artista, acabou de chegar, artista e médico. Né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Então vamos explicar um pouquinho aqui sobre a autoconfiança. Quando você tem medo e você tem a autoconfiança, você acaba agindo pela confiança que você tem, mesmo com o medo. Mas quando você não tem a confiança, o medo acaba atrapalhando o seu sucesso, as suas conquistas. E isso a gente precisa ter, saber de onde vem a nossa confiança. Nossa origem vem de onde? De Deus. Deus é que nos traz essa autoconfiança. Ele que nos proporciona isso, porque se Ele está contigo, ninguém é capaz de te destruir, ninguém é capaz de te machucar, ninguém se aproxima de ti. Porque na Bíblia diz que os anjos estão ao teu redor e os inimigos estão ao derredor. Então, se os anjos estão te protegendo, não vai chegar ninguém para te machucar, você não precisa ter medo. E aí você começa a desenvolver a confiança naquilo que você precisa para conseguir sucesso na vida. Porque a autoconfiança, ela te traz algo positivo, ela te impulsiona, é a alavanca que vai te levar ao teu objetivo, a tudo aquilo que tu quer conquistar. A gente vê um versículo muito interessante na Bíblia. Davi matou Golias, mas imagina um menino, né, que Davi era um menino, que matou um gigante que nenhum guerreiro era capaz de chegar lá para matar o gigante. E o Davi acreditou, ele teve confiança que ele iria matar o Golias. E ele não foi para tentar matar, ele já foi convicto que ia matar. E é assim que temos que ser. Temos que ter convicção das nossas habilidades, das nossas qualidades. Porque muitas das vezes, quando tu não tem essa confiança, o outro chega para ti e diz: tu é incapaz de fazer isso, tu não vai conseguir conquistar isso. E esses murmurinhos ao nosso redor, esses ruídos externos, acabam atrapalhando sua jornada. E a gente precisa de pessoas que impulsionem a gente. E o principal de todas as pessoas que podem impulsionar você é Deus. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: não tenha medo deles. O Senhor é seu Deus. E quem lutará por você? É Ele que lutará por você. Deus lutará por você. Não precisa ter medo, não precisa ficar temeroso. O medo é justamente a falta de confiança que você tem. A falta de conhecimento de onde você vem. Porque Deus é o teu impulsionador. Ele é a pessoa que mais fica satisfeita com as suas vitórias, com as suas conquistas. Então você precisa se impulsionar, você precisa se perguntar: eu sou bom em quê? Eu preciso fazer o quê? Onde eu quero chegar? Onde eu estou? Me sinto satisfeito? Estou feliz onde eu estou? Então, muitas das vezes você está num ambiente que nem é adequado para você, não é o seu propósito estar ali. Mas como você desconhece a sua origem,
a sua autorresponsabilidade, a sua autoconfiança, então você acaba indo para qualquer caminho. É aquela história, qualquer caminho para a pessoa que não sabe para onde ir, vale a pena. Mas quando você tem um foco, uma determinação, você sabe onde quer chegar, sabe onde quer conquistar, você não desiste. Até porque a autoconfiança, ela vai contigo. E mesmo que as pessoas ao seu redor digam que você não vai conseguir, que é impossível você vencer na vida, é impossível você passar como o Joel, de músico de coletivo para médico. Quem um dia como a gente pode imaginar isso? Como é que ele conseguiu chegar a esse status de um médico do SUS? Hein, Joel? Conta aí pra gente. Dá teu testemunho aqui para esse pessoal, para eles acreditarem no potencial deles. Pessoal, o Joel, ele é um grande exemplo de autoconfiança. Ele acreditava que ele era capaz de conquistar. Então, pessoal, quando a gente tem essa autoconfiança, nada vai te atrapalhar. Porque o que acontece é que a gente não é direcionado, a gente não sabe o que fazer. Porque muitas das coisas que a gente aprende é quando a gente já é adulto. Porque esses assuntos de autoconfiança, autoconhecimento, autorresponsabilidade, deveria ser tratado quando a gente estudava, no ensino fundamental, no pré-escolar, e no ensino médio, na faculdade, ninguém ensina nada. Às vezes a gente chega até a faculdade sem nem saber essas coisas, porque as pessoas não falam nada com a gente sobre isso. Ei, Joel, boa noite, meu amor. Conta aí pra gente esse teu sucesso de ser médico do SUS. Uma coisa extraordinária, que a gente fica até emocionado de falar, né? Porque demais. Porque como é que a gente vai acreditar? Quando a gente vê um exemplo como você, a gente se sente agraciado pelo teu conhecimento, pela tua disponibilidade de dar o teu testemunho, para a gente entender como é que você conseguiu chegar a esse ponto tão maravilhoso, que é o médico do SUS. Que coisa maravilhosa! É bênção demais, né? Mas toda trajetória tem um começo, tem os percalços, tem as dificuldades. E o principal é a gente colocar no coração que Deus está no controle de tudo. É quando a gente coloca isso, né? Quando a gente tem essa certeza que a gente vê que as coisas acontecem. Mas, claro, a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? A gente sempre tem pessoas que estendem, pessoas que nos inspiram também, que nos colocam de pé e nos ajudam a seguir em frente. Pois é, conta aí como é que foi essa tua trajetória, como é que surgiu essa tua ideia de querer ser médico e o que as pessoas falavam. Tinha uma pessoa que sim falava, Joel, que história é essa que tu quer ser médico? Ninguém é médico do dia para a noite, porque tem uma grande jornada, é uma grande caminhada, né? Então conta aí pra gente de onde surgiu essa tua autoconfiança de querer vencer. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite para você, tá, Rose? Deus te abençoe. Boa noite, glória. Obrigado aí. É a presença de todos que estão online, que estão assistindo essa live aí. Bom, eu começar falando sobre, assim, motivação, né? A gente começa falando sobre motivação. Tá, motivação é aquilo que nos move a fazer alguma coisa. Então, é um norte, é um objetivo. E, assim, médico, surgiu o desejo de ser médico desde quando eu estava no ensino médio, que eu comecei a estudar a parte de biologia, de física, química. Eu gostava muito dessas matérias. E do corpo humano, né? Sempre gostei do corpo humano. E pensei, digo, a parte que vê tudo isso é a medicina. Então, eu quero ser médico. Naquela época, eu não via a questão de retorno, de status, disso. Ou seja, não era essa a minha meta. A minha meta era aprender sobre o funcionamento do corpo, de como funcionam as coisas, de por que meu braço se move, o que tem dentro, como fazer, o que acontece ali. E eu tinha o objetivo, de que eu quero aprender a ser médico, né? E em determinado momento, a minha mãe, ela, depois de já adulto, a minha mãe sofreu um acidente, um acidente de moto, estourou 2 vértebras da coluna dela, tá? A L4 e a L5. Estourou, fragmentou, virou pó. E ela correu o risco de ficar paraplégica, né? Ser movimentada da cintura para baixo. Mas ela foi acompanhada por um neurocirurgião muito habilidoso, que fez o procedimento
e que minha mãe até hoje sobe em pé de manga, corre, pega a criança, abaixa, sente as dores um pouquinho, mas não perdeu o movimento das pernas. Aí, nesse momento ali, eu decidi, rapaz, realmente eu quero ser médico. E se der certo, eu quero ser neurocirurgião, né? Aquilo que eu pensava. Pois é, porque às vezes é porque a gente não percebe, mas o nosso desejo de ser alguma coisa, o nosso propósito, ele está na nossa infância, tu sabia? Porque na infância é que tu começa a gerar o desejo de fazer algo. E ali é que é teu propósito, é porque a gente não se liga muito no nosso propósito, né? E me diz agora como é que foi esse teu caminhar, porque você tocava em ônibus coletivo, e aí como foi essa dificuldade, como foi esse teu caminho, como foram as pessoas falando ao teu redor, querendo te desestimular. Quando eu falei que queria ser médico, as primeiras vezes, houve apoio, né? Pessoas diziam, vai dar certo, tal. Outros diziam, cara, tua família não tem recurso, tua família é pobre, não vai conseguir, não sei o quê. E eu digo, cara, não vou por isso, não. Eu vou tentar o que der, seguir em frente. Fiz vestibular a primeira vez, reprovei. E aí comecei a ouvir o coro ficar mais intenso. Rapaz, não vai dar certo, melhor talvez você desistir e fazer outra coisa. Mas eu coloquei no coração, digo, eu não vou enquanto Deus não me disser que não. Eu não vou parar. Isso. Então, assim, o meu baluarte, tá? O meu principal pilar foi ou o sim ou o não de Deus. Mas eu falava, se Deus me disser que não, é não e acabou. Mas se Deus não me apontar o negativo, não vetar isso para mim, eu sei que é para eu ir. Então eu vou continuar. E é essa a minha oração. Então é o seguinte, vestibular, atrás de vestibular, nota baixa, atrás de nota baixa. Eu não tenho vergonha de dizer, eu nunca fui um dos melhores alunos da turma. Eu sempre fui um aluno mediano, tá? Tem gente que diz, dizer esse tipo de coisa. Não, mas eu não era. Eu não tenho como dizer, eu era o meu melhor aluno e tal, não sei o quê. Eu fazia aquilo que eu conseguia fazer, aquilo que estava ao meu alcance. Até que depois de anos tentando, 11 anos tentando, passei pela enfermagem, passei pela odontologia, deixei a enfermagem, fui dar aula de química em um colégio de 2 cursinhos no interior, vim fazer odontologia aqui, tive dificuldade com odontologia, trabalhei como vendedor de churrasquinho com minha esposa, café da manhã com minha esposa, para manter a casa, isso ao longo de vários anos, até que depois de 11 anos, Deus tinha me abençoado e aberto a porta para passar para a medicina. Eu passei em medicina pelo FIES, na Universidade Selma, mas eu deixo aqui claro, para você que está do outro lado, não foi no meu tempo, não foi no meu momento. Foi no momento que Deus pegou, abriu a porta e disse, é agora, vai. E eu segui, e eu tentei, mais uma vez, né? Eu tinha deixado o curso de odontologia para seguir o que Deus tinha para mim, que Deus tinha dito, para tudo, teus estudos e teu trabalho, vai evangelizar, vai levar a mensagem, vai falar sobre o amor de Deus, aonde puder. Esse era 2013. Comecei a fazer em ônibus, em terminal, em praça, não foi em coletivo. Mas aí depois que eu fiquei nesse 1 ano e meio, fazendo aquilo que Deus me direcionou, 1 ano e meio, fazendo o que Deus disse, evangelizando, levando a palavra, mas ainda fazendo vestibular sempre que eu podia. Depois de 1 ano e meio, eu voltei para a faculdade, e aí foi quando Deus virou a chave e disse, você me ouviu, então agora você vai receber. Ele abriu a porta. E eu passei para a medicina e minha esposa para a odonto. Que maravilha, é um testemunho maravilhoso esse o seu. Só lembrando mesmo, como você falou, é no tempo de Deus. A gente é muito preocupado em, eu quero agora, eu quero nesse instante, eu quero fazer logo. É tipo uma plantinha, tu bota a sementinha, você tem que regar. E regar, o regar é o quê? É tua confiança, é tua vontade, é o teu buscar, é o teu não desistir. E aí, quando ela floresce, é que tu vai começar... E ainda tem a jornada, que depois que ela cresce, você tem que regar para te ter o fruto.
né? Não é de uma hora para outra. Você passa, você ainda tem que fazer outras coisas até chegar no SUS, né? Como você trabalha hoje no SUS. Como é que você se formou e agora para você chegar no SUS, como é que foi? Você fez um concurso também? Como é que foi? Foi de primeira? Depois que você já estava acostumada a fazer tantos concursos, já estava bem preparado, porque às vezes a gente faz, errou, aí da próxima vez tu já sabe o que não errar, né? A gente tem que pensar nisso. Porque, eu errei, eu não consegui. Não é que tu não conseguiu, tu já sabe uma maneira de não repetir, de não fazer, porque você vai errar fazendo aquilo. Isso. E aí, como é que foi chegar no SUS? Quando eu terminei o curso, eu terminei em outubro, né? E a gente, quando termina o curso, a gente sai procurando, tentando ver onde tem vaga, o que dá para fazer e tal. Final do ano passado, em São Luís, vaga estava pouca. Tinha que acular algumas coisas em algumas UPAs, em alguns hospitais. E eu migrei para o interior. Hoje eu estou morando no interior. Eu estou morando em Centro Novo do Maranhão, né? Eu trabalho na atenção básica, que é o posto de saúde, que é a ponta inicial do trabalho do SUS, que é onde a gente consegue, trabalhando bem com o paciente, investigando direitinho, a gente consegue resolver muita coisa e evitar que coisas piores surjam, as doenças crônicas, doenças graves surjam. Então eu vim para cá a convite do secretário de saúde daqui, da cidade, para poder trabalhar, né? Então, ele viu o meu trabalho, viu a atenção que eu tinha com a população em um hospital aqui próximo e me convidou para poder trabalhar aqui. Que ele disse, olha, teu trabalho é muito bem falado, que os pacientes que a gente manda daqui para o hospital, fazer os pacientes graves, eles voltam dizendo, rapaz, tem um médico que conversou comigo, que me deu atenção, que me ouviu, que me examinou dos pés à cabeça, até descobriu o que eu tinha. E aí, ele é muito bom, vê lá ele. E aí ficou isso, né? Aquela questão, você falou agora há pouco em semente, e eu quero falar para você que está do outro lado. Existem sementes que você conscientemente planta. Eu sei que peguei bem uma semente e plantei. Pá, eu sei onde está, vai colher em algum momento. Mas existem sementes que inconscientemente você planta. É aquela mão estendida para alguém que está precisando. É aquela ajuda para uma pessoa que você viu uma única vez, talvez nunca mais vai ver. Que depois de um tempo você encontra aquela pessoa vai te ajudar de alguma forma, né? E, assim, várias sementes eu plantei que eu não sei se floresceram, não sei se estão dando fruto, não sei se vão dar frutos. Na vida de diversas pessoas, por quem eu passei, por quem eu pude aqui dedicar um momento em alguma coisa. E foi desse jeito. No hospital onde hoje eu trabalho, que é aqui em Nunes Freire, né? Ao cuidar das pessoas, às vezes, é apenas ter a capacidade de ouvir. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, só precisa ser acolhida. Isso faz uma grande diferença, porque ele não é uma pessoa que está com a garganta inflamada. É o Pedro, que está doente há várias semanas de uma garganta inflamada, que vem com recorrência, que tem outros problemas, que tem um refluxo, que se você não perguntar, você não acha, que tem outro problema e vai. Então, assim, são sementes, ao fazer diferença na vida dessas pessoas, que depois falar para alguém, olha, fulano de tal é assim, assim, assim. Aquele famoso boca a boca. Então fica para você aí, ó, essa palavra. O bem que você faz para alguém é o bem que alguém vai fazer para você no futuro. É o que eu sempre falo aqui, porque assim, o nosso estar aqui, viver, estar vivo, é tu transbordar. Tu tem que transbordar, não é tu se doar e a outra sugar a tua energia. Exato. É tu doar, é exatamente o que tu está fazendo. Quando tu atende teus clientes, os pacientes, tu atende com amor. Quando tu atende com amor, tu transborda no outro. O amor que tu sente é transmitido para o outro. E aí, quando o outro sente essa tua presença, porque muitos dos médicos que atende, eles nem olham pra gente, né? Tem isso.
O que tu sente? Ah, dor na garganta. Aí ele passa logo um remédio aqui pra ti, nem te olha, não pergunta mais nada. E quando tu tem essa tua atenção com os teus pacientes, a pessoa se sente acolhida, amada. E é exatamente hoje isso que as pessoas precisam, de ser acolhidas. As pessoas se sentem muito rejeitadas. Hoje em dia a vida é tão assim, rápida, né? Cotidiana, tu não tem atenção para ninguém. Quando tu dá atenção para um paciente, em outras palavras, ele acaba ficando saudável praticamente na mesma hora, de forma instantânea, porque o amor, ele aquece o coração, aquece a alma. Então, quando você fala que você atende com amor o outro, tu transborda para o outro, quando tu tem esse acolhimento, o outro se sente amado. E isso já é um jeito até dele ser curado. Porque a gente sabe que a parte emocional, ela trabalha muito isso, as doenças. Às vezes a gente nem está doente da doença, e sim do emocional. Preocupado, um trabalho... às vezes, exato. aflito, né? Então, assim... assim... estressado. Ó, Joel, tu sempre atende com capricho 100% dos seus pacientes? Eu vou mentir se eu falar que sim. Porque muitas vezes a fila está tão cheia e lá de fora está tão pressionado. Atende, que a gente não consegue dar atenção devida às vezes. Mas isso não indica que você deve fazer o cara crachá. Que isso é grave. Por exemplo, hoje, antes de sair, eu estava preocupado com o horário para cá. Né? Porque eu trabalho em outra cidade e a vinda para cá é uns 40 minutos. E quando deu o horário do meu plantão finalizar, 5 para as 7, chegou uma paciente para mim. Meu plantão era até as 7. Eu podia reclamar com o atendente e dizer, não, manda para o outro médico, que tem outro médico aí, porque tinham 2 clínicos lá. Aí eu disse, não, já está aqui, tudo bem, deixa eu atender. Aí a paciente chegou, era uma senhora, e começou a falar da dor nas costas, não sei o quê, e pai, mal-estar. E eu ouvindo, e em um determinado momento eu tomei conta da conversa e dirigi. Mas naquela conversa eu gastei um pouco mais de tempo. Eu olhei para o relógio, tinham passado uns 5, 10 minutos, só ouvindo e sabendo que a paciente tinha. Aí fui avaliar ela, eu podia não ter feito, eu podia ter seguido só o que ela me disse. Ah, dor na coluna? Toma aí, dipirona, dexametasona. Aí eu digo, não, dor na coluna. Aí ela foi me dizer que ela teve câncer de intestino, que ela está há 3 anos sem acompanhar com o médico, que ela faz 5 anos que não faz um preventivo, que ela está com dor na barriga, quando come, dói demais. E aí eu pedi para ela deitar e fui fazer o exame abdominal. Quando eu palpei, descobri que ela tem uma colecistite, inflamação da vesícula. Coisa que ela não me citou nada. E se eu apenas seguisse o que ela me falou no cara crachá, ia passar batido. Mas eu digo, não, vamos dedicar um tempinho. Ah, tá no fim do meu atendimento, um plantão de tantas horas, eu tô cansado. Tem vezes que realmente a gente está bem estressado, mas o paciente não pode pagar. O paciente não pode pagar pelo nosso cansaço. A gente tem que otimizar e fazer o que está ao alcance. E eu sempre faço aquilo que está no meu limite. E eu sempre digo, uma vez atendi algum paciente zangado, já teve momentos que eu atendi o paciente que eu estava num pico de estresse. Eu tentei me controlar, mas nunca agredi ninguém verbalmente. De repente ele estava até num pico de estresse justamente porque você falou que a fila é longa. Mas tu tem que ver que essa fila ela é longa porque você é um bom médico. Porque as pessoas querem... Assim, quando você atende com amor, porque é totalmente diferente um médico que é só médico e um médico que ele trabalha por amor. É totalmente diferente. Então, quando você trabalha por amor, não importa, a pessoa às vezes espera mesmo, porque ela vai ser bem atendida. Ou essa moça, por exemplo, se ela fosse atendida com o outro, talvez ele só passasse o dipirona. Mas não, você atendeu de uma forma exemplar. Investigando, fazendo uma anamnese completa na senhora. E aí você descobriu uma coisa que ela nem sabia. Se você mandasse ela para casa só com o dipirona, como é que ficaria a situação dela nessa situação que ela nem sabia, nem ia saber? Acaba piorando, dependendo da doença, acaba piorando demais. Mas assim,
é aquilo que eu tento inspirar para outros que me acompanham, que são acadêmicos, que são os futuros médicos, que vão atender. A gente precisa bater sempre nessa tecla. As palavras, elas motivam, mas o exemplo, meu amigo, o exemplo, ele arrasta. Né? Exato. Eu falo muito sobre isso, porque assim, tu pode ser excelente, um excelente médico, mas se tu não consegue dar um exemplo, tu não consegue trabalhar com um carinho, uma dedicação, a pessoa não consegue sentir isso. Às vezes não adianta tu ser um excepcional, um profissional maravilhoso, se tu é arrogante, se tu é prepotente, se tu é vaidoso, entendeu? E quem é que vai querer ser atendido por ti? Ninguém. Se a pessoa transmitir algo ruim, porque às vezes quando tu é carrancudo, tu guarda rancor, tu traz briga, conflito para dentro do teu serviço. Quando a pessoa vai falar contigo, tu joga, tu cospe nela essas facas aí, quem é que vai ser, gente? E quando tu transmite esse bem-estar para o outro, ele se sente muito melhor. Então não adianta tu ser um profissional excepcional. Ó, tipo Augusto Cury. O Augusto Cury, ele era o segundo da nota mais baixa da classe. Quando ele falou que ele queria ser médico, todo mundo sorriu da cara dele. Mas aí, com o passar do tempo que ele mostrou que hoje ele é um médico excepcional, né? Um psiquiatra. Então, esses exemplos que fazem a gente querer se dedicar pelo outro. Não é somente ganhar dinheiro, como as pessoas pensam, quero ter sucesso. Se tu não for uma pessoa de um bom coração, tu pode ter sucesso, tu consegue. Tu pode ser rancoroso, prepotente e ter sucesso. Só que o teu sucesso não vai muito longe. É uma coisa que eu falei para minha esposa, quando eu sempre declaro, digo, olha, eu vou ser médico. Eu acredito que eu vou ser médico, eu confio que eu vou fazer isso. Porque Deus até agora não me disse não. Eu tenho questionado a Deus, eu tenho falado, Deus, se for da tua vontade, não tira o desejo do meu coração, mas me dá a força para seguir em frente. É o que eu te peço. E aí eu ia tentando, não consegui passar, mas eu seguia tentando, pegava, via as coisas. Teve uma época que eu dava aula de química no interior, lá em Macabal. E eu falava para minha turma, digo, vocês vão fazer o vestibular, eu vou fazer também. Pode ser que vocês passem, pode ser que eu não passe, mas pode ser que eu passe e vocês não passem. Vários passaram para medicina e eu não passei com o tempo. Né? Eu demorei mais, por N motivos. Mas aí eu cheguei para minha esposa e falei, filha, quando eu passar para medicina, quando eu concluir o curso, pode ter certeza de uma coisa. Meu objetivo não é ser rico. Não é juntar dinheiro, não é fazer isso, aquilo outro, não é ter uma casa ali, uma casa acolá, uma casa acolhi, um carro ali. Não é. Meu objetivo é atender, cuidar, acolher, quando eu não puder fazer nada, confortar, consolar, saber comunicar uma má notícia para o meu paciente, saber ser aquele médico que ele precisa. E se eu conseguir construir, juntar, comprar carro e casa, isso tudo foi consequência. Então não é o objetivo, consequência. As coisas vão fluir, leve o tempo que levar. Então, é aquilo que eu bato na tecla, né? A minha meta era ser médico para cuidar, e quando eu não conseguir curar, eu poder dizer, olha, tem um médico dos médicos que eu posso te apresentar, que é Jesus. Já houve muitas vezes que eu estava com um paciente com situação delicada, que eu pedia para orar, orava, que ali apresentava, e Deus vai trabalhando, Deus vai consolando, Deus vai confortando. Às vezes eu tiro um tempo, e estou no hospital, faço um momento de louvor que fica reservado ali, é algo que eu não fico o tempo todo botando nas redes sociais, porque é algo para ficar reservado ali, aquele momento, acabou. É para o paciente mesmo, não é para os meus seguidores, é para o paciente, é para quem está ali aflito, precisando daquele momento. E Deus age ali e pronto, a bênção foi derramada ali, o bálsamo foi derramado ali, glória a Deus. A partir do momento que tu abre tua boca para ajudar o próximo, tu tá transbordando o teu conhecimento para o outro, transbordando o amor para o outro. Para mim isso é fantástico, isso é uma coisa que eu desejo muito, entendeu? Por isso que hoje eu sou psicanalista, porque eu passei por uma dificuldade muito grande, não tive apoio. Então, quando eu vejo que eu não tive, eu tive que buscar, estudar, correr atrás
para me conhecer. E quem falou para mim isso foi Deus. Deus chegou para mim eu ouvi de forma clara, como eu estou te ouvindo aqui, ele falando no meu ouvido comigo. E quando eu ouvi, todos os meus problemas, tudo que me atrapalhava acabou. Eu pensei até em me matar, só para te ter ideia. Meu Deus! Aí quando eu ouvi ele falar para mim, todos os problemas acabaram instantaneamente. Uma coisa impressionante. Se alguém me fala, eu ouvia muito, pessoas dizer, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi de uma forma tão clara. Eu ouvi de uma forma tão clara, Deus falando no meu ouvido. E por isso, hoje eu sou psicanalista. Porque eu sei que as pessoas precisam da palavra. O suicídio é o quê? Justamente porque tu não se conhece. Tu não sabe tua origem. Tu não sabe, tu não confia em si mesmo. Tu se apoia no outro. Então, quando tu acredita em si mesmo... outro. Pois é, quando tu se apoia no outro, tu tá achando que o outro vai te dar felicidade, só que a felicidade está em Deus. Então, quando você conhece, tem o teu autoconhecimento. Eu até falei assim, que todo mundo já fez a árvore genealógica. Só que todo mundo esquece Deus no topo. Que tu veio de lá. Hoje eu agradeço muito a tua participação. Se tu quiser deixar algum recadinho aí pro pessoal. Vou mandar um beijo, ó. Beijo para todo mundo, tá? Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam entender que não é apenas a força do teu braço, tá? Não é apenas a tua força. É a força, em primeiro lugar, dele, tá? De Deus. Aquilo que ele tem para você. E eu sei que ele tem um sonho na tua vida, ele tem um plano na tua vida, ele tem algo para ti. Você só precisa manter o teu coração no caminho dele, naquilo que ele está escrevendo para você. Então busca saber, pergunta, né? Dirige. Hoje eu tenho novos sonhos, tenho outros objetivos, vou correr atrás dele, vou ver qual é o próximo objetivo da minha esposa, que hoje é dentista, que ela se formou também, né? E assim a gente vai seguir juntos, a gente vai construir, e eu preciso apenas entender que eu preciso inspirar outras pessoas, que eu, fazendo diferença, eu posso construir alguém que vai fazer também mais diferença. E isso vira uma corrente, isso vira uma continuidade, isso vira uma cascata de coisas boas, né? Então que a gente possa, eu e você, inspirar outras pessoas. Mas primeiro a gente trabalha aqui, ó, isso. E aqui. E a gente chega lá. Só lembrando assim, porque o nosso propósito é servir o outro. É como se tu transbordasse para o outro. Quando tu transborda, tu acaba servindo para o outro. Talvez não de forma física, né? Fazer trabalho braçal, mas de forma psicológica, da tua palavra, do gesto, do carinho. Então, é exatamente para isso que a gente foi criado, para a gente transbordar e servir os outros. Ser caminho de bênção. O que eu quero é poder inspirar você a poder ter a capacidade de chegar lá também, assim como eu tive. Eu sei que você tem essa capacidade de alcançar teus sonhos, tá bem, ó, tá travadinho aqui dentro. A gente só precisa fazer essa chave virar. E Deus está no controle. Tá bom, então. Muito obrigada. Dê uma boa noite. Beijo. Boa noite pra ti, viu? Tchau, linda. Tchau. Pois é, pessoal, essa autoconfiança que nos leva muito além do que a gente espera. Na Bíblia tem até um discípulo do João que ele diz assim, eu sou muito amado por Jesus. Na Bíblia tem uma parte do versículo que diz isso. Mas quem foi que disse que ele era mais amado? Ele mesmo. Então, quando você sabe quem você é, quando você segue uma trajetória abençoada, fazendo coisas boas, divulgando coisas maravilhosas para os outros, que você tem que ser flecha do amor, não flecha da destruição. Porque quando você proclama o ódio, o rancor, o pessimismo, tudo isso volta para ti. Tu acaba te alimentando com isso. E quando o outro está tentando vencer na vida, tendo essa confiança nele, às vezes, de uma certa forma, você quer agredi-lo. Às vezes você diz... eu vou dar um exemplo muito claro. Você quer mudar um negócio. E aí você pensa, estuda toda a logística do teu negócio. Só que vem a outra pessoa e diz assim, eu conheço várias pessoas que tentaram fazer esse negócio e todo mundo faliu. É uma grande ideia isso?
Não é mais fácil a pessoa dar uma palavra de apoio? Olha, tem que ter uma boa estratégia para isso, tem que saber onde você vai colocar a sua loja, o seu empreendimento. Porque, às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho. E muitas das vezes a pessoa está do teu lado esperando isso e você faz o quê? Empurra ela no abismo. Porque, às vezes, as pessoas não é que elas tenham inveja da gente, é porque elas cresceram num ambiente tóxico, que as pessoas ao redor dela criticavam ela. Então, quando a pessoa tem um conhecimento e vai explicando, dividindo, transbordando o conhecimento, você vai crescendo. E a pessoa que divide esse conhecimento, ela vai engrandecendo. O que impede dessa chave girar é justamente ter o pessimismo, reclamando, falar mal dos outros. Então, essas coisas ruins a gente tem que descartar e ir tirando da nossa vida, porque eu sei que a gente não vai mudar do dia para o outro. Mas se tu fizer hoje eu não vou culpar meu chefe. Hoje eu não vou desdenhar do meu colega de trabalho. Hoje, porque assim, você tem o seu trabalho, ganha pouco, ganha muito pouco. Ninguém conhece seu trabalho, sua força de vontade de estar ali. Só que tu tem que agradecer todos os dias, porque você tem um emprego, tem onde tirar seu sustento. Quantas e quantas pessoas estão tentando entrar numa vaga hoje e não conseguem. Então, quando você está em algum lugar, não é que eu esteja falando para você procrastinar, que eu quero que você vença. Onde você está? Vou fazer umas perguntas para você. Você está satisfeito com sua vida hoje? Você tem desejo de mudança? Você está preparado para mudar? Digamos que você vá passear. Só que você esqueceu sua bolsa de viagem em casa. O trem passa. E aí você diz, meu Deus, esqueci minha bolsa de viagem. E aí, você acha que o trem vai parar e esperar você ir buscar sua bagagem? Não, é assim que são as oportunidades. Você tem que estar preparado, preparada, para quando o trem da oportunidade passar na sua frente, você pegar. Exato, a chave é a gratidão. Isso, Silas, gratidão é a chave para a felicidade, porque a gente quer o sucesso, mas o nosso caminhar, o nosso trajeto de chegar para alcançar, é ali que a gente tem que gostar daquele ambiente. A borboleta, por exemplo, ela é uma lagartinha. Para ela ser uma borboleta linda, perfeita, ela faz o que? Ela entra no casulo. E ali acontecem as modificações da lagartinha, para que ela seja a borboleta. Mas só que ela passa por processo. E a gente precisa desse processo para se transformar nessa borboleta. Você está preparado para passar pelo processo? O processo é o primeiro lugar que a gente precisa estar. Porque o processo é onde Deus nos treina. Ele nos ensina, nos molda. Quando a gente sai dali, a gente já está pronto para voar, para decolar. Então você tem que sempre ter em mente de estar sempre agradecido por tudo. Porque Deus falou, seja forte e corajosa e corajoso, que você vai conseguir, porque Deus tem o melhor. Você tem seu plano, mas quem realiza o plano é Deus. E Ele sabe exatamente o momento certo para te proporcionar esse teu desejo do teu coração, essa virada de chave. Então, você está pronto para viver essa maneira extraordinária da vida?